Bomba! Neste vídeo vamos conhecer o cardeal que está a assustar a França, a guerra cultural que saiu do Vaticano e chegou ao Palácio do Eliseu. Para entender isso, é preciso mergulhar em uma história onde fé, identidade, migração e poder se cruzam de forma explosiva e onde o nome de um cardeal da Guiné que nunca chegou a chefiar o Vaticano virou sinônimo de resistência para uns e de ameaça para outros. Robert Sarah, o nome pode soar estranho a muitos. Não é um político, nem um chefe de Estado, nem lidera exércitos, nem multinacionais. Ele usa batina, fala baixo, prega oração, silêncio e penitência, mas sua voz ecoa alto e forte nas salas de decisão em Paris, nas redações dos jornais franceses e principalmente nos corações inquietos de milhões de católicos e conservadores espalhados pela Europa. Nascido em Ouros, na Guiné, em 1945, Sarah cresceu em uma pequena aldeia africana e foi ordenado padre ainda jovem. Com o tempo foi ganhando espaço no Vaticano, chegando a comandar importantes descatérios, como a Congregação para o Culto Divino, mas foi a sua postura séria, austera e radicalmente contrária aos ventos progressistas que sopraram da Cúria Romana, que transformou num símbolo. Em 2021, durante uma entrevista a uma rádio francesa, Sarah soltou uma frase que incendiaria o debate público. Se a Europa continuar assim, será invadida por uma população estrangeira. A frase caiu como um raio sobre o terreno já seco e inflamável da política francesa. A imigração tem já espinhos no país. Foi retratada ali não como um desafio social, mas como uma ameaça civilizacional. Um alerta que, vindo de um bispo europeu, poderia ser acusado de xenofobia, mas vindo de um africano negro, um homem que conhece as dores da colonização, da pobreza e da migração forçada, ganhava um peso novo e difícil de ignorar. Sarah não se conteve ali, acusou a Europa de perder sua alma, denunciou o avanço do secularismo como causa do vazio espiritual que empurra os jovens para o niilismo e chamou a imigração em massa de uma nova forma de escravidão. Para ele, a Europa está se desintegrando por ter rejeitado suas raízes cristãs. Por que isso assusta tanto Emmanuel Macron? A França é um caldeirão em ebulição, com mais de 10% da população nascida no exterior e dezenas de bairros onde o islamismo é mais praticado do que o catolicismo. O país vive um desconforto crescente com a sua própria identidade. A laicidade, um dos pilares da República, é questionada tanto por religiosos muçulmanos que pedem mais espaço quanto por cristãos que se sentem apagados. Macron, posicionado como centrista e modernizador, tenta equilibrar essa balança. Ele faz discursos humanitários em fóruns internacionais, mas também aprova leis de controle migratório. Em 2023, sua proposta de reforma na política de imigração dividiu o seu próprio partido. Ele quer agradar a esquerda e a direita e acaba irritando os dois lados. É nesse vácuo de certezas que a figura de Sarah surge com força. Ele não fez rodeios, não mede palavras, ele diz aquilo que muitos têm medo de dizer. Enquanto Sarah faz discursos inflamados sobre o colapso moral do Ocidente, um outro cardeal francês segue um caminho oposto, Jean-Marc Aveline, arcebispo de Marselha. Aveline representa a face moderna da igreja, é defensor do diálogo interreligioso, promove a convivência com o Islã e acolhe imigrantes como parte da missão da igreja. Quando o Papa Francisco visitou Marselha em 2023, foi recebido com festa por Aveline, que transformou o evento em um símbolo de inclusão e diversidade. Foi ali, ao lado do Papa e de imigrantes, que Aveline consolidou
consolidou sua imagem como cardeal do futuro, progressista, diplomata e dialogante. Mas para os críticos, essa visão é ingênua, utópica, até conivente com o colapso cultural da Europa. Eles veem Sara como o único que enxerga o que está realmente em jogo, a sobrevivência da civilização cristã. Robert Sara tem 79 anos. Quando completar 80 em junho, perderá o direito de votar no conclave quando escolher o próximo Papa. Isso torna sua eleição improvável, mas o simbolismo de sua figura continua poderoso e cada vez mais relevante. A Igreja Católica está em queda livre na Europa. Igrejas se esvaziam, padres escasseiam, vocações desaparecem. Enquanto isso, na África, o número de católicos cresce ano após ano. Jovens se tornam sacerdotes, igrejas se multiplicam, a fé está viva. O futuro da igreja está mais em Lagos do que em Lisboa, mais em Kinshasa do que em Roma. Muitos cardeais e fiéis argumentam que é hora de um Papa africano, alguém que represente a vitalidade da fé no sul global. E mesmo que não seja Sara, o simples fato de ele estar no centro desse debate mostra o quanto seu nome se tornou sinônimo de algo maior, uma disputa pelo destino da igreja. O embate entre Sara e Aveline, entre tradição e modernidade, é um reflexo direto da divisão dentro da própria França. Paris, cosmopolita, laica, internacional, apoia a visão de Aveline, mas o interior do país, mais conservador, apegado à cultura cristã, teme estar perdendo sua identidade. E é lá, longe da capital, que as palavras de Sara ganham força. Ele fala para uma França silenciosa, inquieta e cada vez mais descrente das promessas globalistas. Cardeal Sara talvez nunca se torne Papa, talvez nunca volte a ocupar cargos de destaque no Vaticano, mas ele já se tornou algo maior, um símbolo de resistência à modernidade líquida, ao relativismo moral, à dissolução das fronteiras culturais. Ele é citado por políticos conservadores, elogiado por líderes de direita europeia e idolatrado por plataformas católicas tradicionalistas. Ao mesmo tempo, é duramente criticado por setores progressistas que o acusam de intolerância, rigidez e de promover uma visão retrógrada da fé. Quando chegar a hora do próximo conclave e a fumaça branca subir ao Vaticano, o nome de Sara provavelmente não será anunciado, mas seu impacto já está selado na história recente da Igreja e da Europa. Ele plantou uma semente, ou talvez reacendeu um fogo que seguirá queimando por muitos anos, enquanto figuras como Jean-Marc Aveline tentam moldar uma igreja adaptada ao mundo moderno. Sara ergue sua voz contra o que considera um erro fatal, a rendição ao secularismo e ao multiculturalismo sem limites. E assim, longe dos palácios do Vaticano e dos salões do Eliseu, uma velha disputa ganha novo fôlego. Não é apenas uma batalha entre dois cardeais, é um duelo de visões sobre o destino da igreja, da civilização ocidental e da alma da própria Europa. Emmanuel Macron, sempre envolvido em situações, agora com um novo cardeal, aliás, um cardeal, né? Roberto Sara, que pode vir a se tornar Papa, mas isso não sabe. O que mais me impressiona Roberto Sara é ele ser tão conservador e aquelas palavras que ele falou, aliás, as palavras que ele proferiu, né? Que se a Europa deixar os imigrantes entrarem, é capaz de perder a sua identidade. É incrível como Roberto Sara é africano e tem um pensamento assim. Claro, cada um é a favor do seu pensamento, né? Mas ele ignorar a realidade da África é complicado. Porque as pessoas que são imigrantes, não imigram porque estão saudáveis e que têm boas oportunidades no seu país. Claro que as pessoas quando imigram, saem de um lugar para o outro, a tendência é sempre de procurar condições melhores, ok? Então, principalmente num contexto africano em que se guerras, etc. Era uma das falas que mais me marcou. Eu até tive que reler e ler o roteiro para poder acreditar que foi
uma fala do Roberto Sara, mas não vem ao caso. Então, para quem acha que esse vídeo tem questões raciais envolvidas, eu duvido que sejam questões raciais. Eu acho que aqui Emmanuel Macron quer tender para o lado mais, os eleitores que são, o lado que seja mais confiável para ele, porque Macron, como eu falei no texto, não é tão conservador, mas também não é tão, de esquerda nem de direita. Ele está ali em cima do muro. Isso tem desagradado tanto a esquerda quanto a direita, porque eles querem saber, afinal, Macron, qual é a tua intenção, qual é a tua ideia. Então, quando chega temos o cardeal Francis de Marselha e temos o cardeal da Guiné. Aqui nós temos dois extremos muito opostos. Nós temos um lado liberal, né? Liberal no sentido de que é um lado progressista, que diz que a Igreja Católica não pode se prender a costumes antigos. Um lado mais Papa Francisco, né? Aquele lado Papa Francisco de acolher a todos e próximo das outras religiões, etc. Do outro lado temos um católico extremamente conservador. Muitas pessoas ficam revoltadas até quando vem um negro que é conservador, mas cada um é livre de escolher qual é a sua opinião e o que quer pensar, né? Longe de nós querer criticar aqui. Mas a grande questão aqui é por que Macron está a se meter nisto. Macron se mete nisto na medida em que aqui tem questões políticas, né? Porque nós sabemos muito bem que a Europa está extremamente dividida, principalmente neste momento. O mundo todo está polarizado, né? E Macron quer o lado que seja mais maleável politicamente, ok? Então, este lado aqui, que é extremo demais, que é o lado do Roberto Sara, é menos flexível do que este lado progressista. Geralmente os lados progressistas são mais flexíveis. Por exemplo, se Macron mudar de ideias, preferir que os imigrantes entrem, é mais fácil convencer deste lado do que convencer deste lado. Então, isso é um jogo de político que faz com que haja um lado que seja mais fácil de malear ou de fazer mudar de ideias do que o outro lado que já é mais conservador, é mais insistente naquela ideia. Ok, na moral da história, Macron que se meteram não é chamado, como sempre. Este é que é o problema, já que se meteram em assuntos da Igreja Católica. Se mete na África, ok, agora já quer se meter também em assuntos da Igreja Católica. Esse senhor está viciado em poder. Mas enfim, o que vocês acham dessa situação? Eu só trouxe por mera curiosidade. Também queria acompanhar, vi essa notícia e queria acompanhar e trouxe aqui o resumo do que eu pude perceber. Coloque nos comentários também a sua opinião e também o que você colheu sobre essas matérias e essa situação do nosso Roberto Sara e do Emmanuel Macron. Ok? Não esqueça que o lema do canal sempre é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!